Olá pessoal do quarto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Em razão da proximidade da semana de provas, nesta semana eu vou trazer para vocês os vídeos de revisão da matéria que a gente viu no primeiro bimestre. Bom, nós começamos estudando direito do consumidor a partir da evolução das relações de consumo, analisando alguns eventos históricos que contribuíram significativamente com essa massificação das relações de consumo. Bom, o que nós vimos é que com esta evolução, o consumidor acabou perdendo o poder de barganha em frente ao fornecedor, tornou-se incapaz de discutir cláusulas contratuais, de discutir preço, de determinar aquilo que deve ser produzido e os serviços que devem ser ofertados. Isso tudo passou a ser definido unilateralmente pelo fornecedor. Em razão disso, houve um enfraquecimento do consumidor e a sua consequente vulnerabilidade nessa relação entabulada com o fornecedor. Foram vários eventos históricos que contribuíram para isso, contribuíram na realidade para o incremento da produção de bens de consumo, e o mercado acabou se moldando dessa forma, acabou se moldando de uma forma em que o fornecedor se impõe a sua vontade, impõe os produtos e serviços, impõe os contratos de adesão, se utiliza maciçamente da publicidade, das técnicas de marketing, do oferecimento de crédito, e com isso o consumidor acabou sendo enfraquecido e tornando-se vulnerável nas relações de consumo. Bom, em razão disso, surge no mundo inteiro uma preocupação e uma vontade de reequilibrar essas relações negociais que até então eram reservadas aí à esfera do direito civil, eram relações afetas entre particulares e interessadas ao direito privado, somente a eles. Então o Estado começa a se preocupar com isso no mundo inteiro, e aí surgem os movimentos de proteção do consumidor. Isso começou nos Estados Unidos, os primeiros movimentos, depois espalhou-se pela Europa. A Constituição portuguesa é a primeira a tratar da defesa do consumidor, e então culmina com a preocupação no Brasil em trazer um tratamento igualitário, em reequilibrar essas relações, e isso resulta nas previsões na nossa Constituição sobre a necessidade de proteção ao consumidor. As principais previsões estão no artigo 5º, inciso 32, direito fundamental do cidadão, a defesa do consumidor, né? Diz lá o artigo 5º, inciso 32, que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Depois, no artigo 170, a inclusão da defesa do consumidor como princípio da ordem econômica, e o artigo 48 do ADCT, que traz a necessidade, a previsão da elaboração, né, na realidade, do Código de Defesa do Consumidor no prazo de 120 dias contados da promulgação da Constituição. Demorou um pouquinho mais, como a gente já falou para vocês, mas enfim veio a Lei 8.078 de 90, que no dia 21 de setembro, portanto no dia 21 desse mês, completa aí 30 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi inspirado em vários outros ordenamentos de defesa do consumidor pelo mundo, né? Os autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor pesquisaram ordenamentos na Europa, principalmente, e depois o nosso Código de Defesa do Consumidor serviu de inspiração para outros ordenamentos da América do Sul, no Uruguai, na Argentina. E o CDC ele traz algumas particularidades, né? Ele traz um sistema, um subsistema constitucional, porque é totalmente fundamentado em princípios constitucionais. Os princípios da defesa do consumidor se apresentam como desdobramentos de princípios constitucionais. É um sistema multidisciplinar, porque trata de direito material, direito penal material, direito administrativo, direito processual, e essas disciplinas conversam o tempo inteiro dentro do sistema de defesa do consumidor. Então é um sistema multidisciplinar e interdisciplinar. Além do mais, pelo que dispõe o seu artigo 1º, é norma de ordem pública e interesse social.
inclusive, com este reconhecimento, a possibilidade do reconhecimento de ofício pelos magistrados de cláusulas abusivas, de práticas abusivas. Enfim, ele também traz uma linguagem principiológica, o que torna ele um sistema mais aberto para a atualização da sua interpretação, sem a necessidade de alteração constante dos seus dispositivos, por esta natureza principiológica. Então é um sistema bastante moderno, é uma legislação bastante moderna dentro do país, apesar dos seus 30 anos, e é uma legislação de defesa do consumidor das mais modernas do mundo. E aqui no Brasil o foco é a defesa do consumidor, né? É um reconhecimento da vulnerabilidade e uma necessidade de proteção do consumidor. Não é simplesmente uma regulação do mercado de consumo, né? Muito bem, aí a gente estudou dentro na sequência, né? E para que haja incidência do CDC, há uma relação, é preciso que essa relação se caracterize como uma relação de consumo. Então é preciso que os elementos que caracterizam esta relação como de consumo estejam presentes. E quais são esses requisitos? A presença de um fornecedor, numa das pontas da relação, e de um consumidor na outra ponta. Aí nós vimos que o Código de Defesa do Consumidor, ele define em seu artigo 2º, como consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos e serviços como destinatário final. E aí nós vimos que há uma discussão grande sobre o que é ser destinatário final. E estudamos as teorias que envolvem o reconhecimento do consumidor e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a partir deste conceito de destinatário final. Então estudamos a teoria maximalista, que entende que a partir do momento em que o produto e o serviço são retirados da cadeia de consumo, sejam eles empregados no desenvolvimento de uma atividade econômica ou não, não sendo revendidos ou transformados para serem revendidos, esses produtos e serviços encontram então a sua destinação final, encontram o seu destinatário final, então aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. De forma contrária, nós temos a teoria finalista, que reconhece que é apenas consumidor aquele que adquire para uso pessoal ou de sua família, né? Essa teoria finalista, ela praticamente nega a possibilidade de uma pessoa jurídica ser considerada consumidor, ou mesmo de uma pessoa física que faça uso profissional de produtos e serviços seja considerado um consumidor, porque é muito difícil a gente encontrar uma situação em que uma pessoa jurídica que adquire um produto ou serviço não vai empregar no desenvolvimento de uma atividade econômica. Se a gente imaginar as situações mais corriqueiras, por exemplo, como o conserto de uma porta de estabelecimento comercial ou a colocação de pia num banheiro para os funcionários, ainda assim aquilo está indiretamente sendo empregado no desenvolvimento da atividade econômica. Então é praticamente impossível a aplicação pela teoria finalista do direito do Código de Defesa do Consumidor ao consumidor pessoa jurídica ou ao consumidor pessoa física que faça uso profissional do bem de consumo. Então, para resolver essa questão, surgiu uma atenuação dessa teoria finalista, um abrandamento. Alguns também chamam de a teoria mista, né? Teoria finalista moderada, teoria finalista mitigada, atenuada, porque ela diz o seguinte: olha, então é preciso que haja destinação final fática e econômica, como diz a teoria finalista, né? Então a finalista moderada também admite que para ser destinatário final, para ser consumidor, tem que haver a destinação final fática, ou seja, não vai revender e tampouco transformar para revender, e também não vai fazer um uso econômico, um uso para o desenvolvimento de uma atividade econômica daquele produto ou serviço. E aí também, nesse sentido, também nega a pessoa jurídica e a pessoa física profissional como consumidoras. Mas ela admite a substituição da destinação final econômica pela vulnerabilidade. Então, havendo o reconhecimento da vulnerabilidade, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
O professor Luiz Antônio Risato Nunes, que não adota nenhuma dessas três teorias, desenvolve uma teoria própria, ele diz que essa teoria finalista mitigada, moderada, enfim, ela é equivocada. Por quê? Porque o consumidor é vulnerável, é um pressuposto, né? Na realidade, é uma presunção absoluta. Então não pode haver uma relativização desta presunção. A Constituição reconhece o consumidor como uma pessoa vulnerável na relação de consumo, ao dizer que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa desse consumidor. Então ele critica esse posicionamento, diz que todos são vulneráveis, tanto assim que tanto o Código admite a pessoa jurídica, que não só trouxe expressamente que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, como reconheceu que há consumidores que são menos vulneráveis, pessoas jurídicas que são menos vulneráveis e que podem, inclusive, negociar o abrandamento ou a mitigação do dever de indenizar, né, conforme previsto no artigo 51, inciso 1 do CDC. Ele diz que lá, quando o CDC admite esta mitigação da responsabilidade de indenizar, na parte final, onde diz o seguinte, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Aí que vem a parte interessante, Nas relações de consumo entre fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então ele fala assim, olha, quando o CDC reconhece que existem fornecedores que que existem consumidores que negociam com os fornecedores em outra situação, né? Em situação muito mais próxima de uma igualdade relacional. E tanto é que o CDC admite esta mitigação, esta atenuação do dever de indenizar, como previsto aqui no artigo 51, inciso 1. Então, como ele conclui? Quando que uma pessoa física ou jurídica será considerada consumidor? Não interessa se a análise da vulnerabilidade no caso concreto. O que interessa é a forma como esse produto ou serviço foi adquirido. Se ele foi adquirido no mercado de consumo como bem de consumo e vai ser empregado no desenvolvimento de uma atividade econômica, se ele não for revendido e nem transformado para revender, portanto é destinatário final fático aquele que adquire, então está estabelecida uma relação de consumo. Diferentemente, se a pessoa adquire o produto como bem de produção, né? Um bem de produção. Então ele faz a seguinte comparação. O sujeito que compra um produto num estabelecimento comercial e faz um emprego econômico daquele bem, e a diferença de uma usina que compra uma caldeira e é destinatária final fática, porque ela não vai revender e nem transformar para revender, ela vai usar para a produção de açúcar e álcool. Então ela é destinatária final fática, só que você não compra uma caldeira no supermercado, né? Você compra uma caldeira como um bem de produção. Então é esse o posicionamento do professor Luiz Antônio Risato Nunes, que aliás é muito interessante. Bom, mas até aqui eu falei para vocês do conceito de consumidor concreto. Nós temos também os conceitos abstratos, os conceitos de consumidor por equiparação. Vamos lembrar quais são? Então, já lá no artigo 2º, ainda no artigo 2º, no parágrafo único, diz lá, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Aí o artigo 17 também amplia o rol de consumidores. Na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, diz, para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. E por fim, o artigo 29 diz o seguinte, para fins deste capítulo, que é o das práticas comerciais, e do seguinte, que trata
da proteção contratual equiparam-se a consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Tá? Então aí há uma ampliação ao conceito abstrato de consumidor, trazendo para o polo, trazendo para a figura de consumidor todas as pessoas que são sujeitas a um acidente de consumo ou a práticas no mercado de consumo. Bom, muito bem. Aí, a partir daí, nós estudamos, nós entramos na Política Nacional das Relações de Consumo, que está prevista lá no artigo 4º e seus incisos. E neste artigo 4º e os seus incisos, além da política nacional, traz os princípios da política nacional, que são princípios que na realidade se aplicam às relações de consumo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que nós temos de princípios da política nacional, da política nacional nas relações de consumo. Inciso 1 traz o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que é, na realidade, a espinha dorsal. A gente já viu que a Constituição reconheceu que o consumidor é vulnerável. E que essa vulnerabilidade, essa presunção, é uma presunção absoluta. O princípio da presença do Estado, o reconhecimento da necessidade de proteção do consumidor, já por si só, um atendimento ao princípio da presença do Estado, a necessidade de intervenção do Estado, através dos seus poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, promovendo a proteção do consumidor. A inciso 3 traz a harmonização de interesses e traz o princípio da boa-fé. E o princípio da boa-fé, aqui nas relações de consumo, ela tem uma aplicação diferenciada. A gente fala aqui no princípio da boa-fé objetiva, que vai analisar a conduta do fornecedor e não a intenção do fornecedor em si. Então, inclusive a boa-fé objetiva, ela impõe a observação dos deveres anexos ao contrato. Então, vou lembrar aqui daquele fornecedor que dificulta o pagamento da prestação, ou fornecedor que coloca caixa preferencial no segundo andar, acessível apenas por escada. São alguns exemplos de desrespeito, de condutas que desrespeitam a boa-fé objetiva. Depois nós temos o princípio da educação e informação, que é dos mais importantes na defesa do consumidor. É essencial que fornecedores e consumidores tenham conhecimento de seus direitos para que haja a proteção efetiva do consumidor e para que se restabeleça o equilíbrio nas relações de consumo, sem que se saiba, sem que se tenha consciência dos direitos e dos deveres, fica difícil se estabelecer esta proteção e, por conseguinte, o reequilíbrio das relações entabuladas. Princípio da qualidade e segurança, nós vimos que o princípio da qualidade e segurança é algo com que o CDC se preocupa com muita atenção e que se desdobra em vários dispositivos esse princípio. E vamos lembrar aqui dos artigos 8º, 9º e 10 do CDC, que, de uma forma geral, estabelecem que é possível a comercialização de produtos nocivos ou perigosos, desde que essa nocividade e periculosidade seja presumível, o consumidor tenha conhecimento, o consumidor médio consiga ter ciência dessa periculosidade, e isso é preciso que isso seja informado claramente ao consumidor. Então, uma periculosidade à saúde, à segurança do consumidor, dentro da normalidade, dentro daquilo que se espera, é aceitável, mas é necessário que o fornecedor informe o consumidor da forma mais ampla possível.
O que não é aceitável por esses dispositivos são aquele risco à saúde e à segurança acima do esperado, acima do normal, acima do que o consumidor médio pode imaginar. Nesse caso, nós temos que é proibida a comercialização de produtos e serviços, e quando se descobre esta alta periculosidade ou nocividade à saúde e segurança, então é necessário que o consumidor seja informado da forma mais ampla possível. Inclusive, é imposto ao fornecedor o dever de custear publicidades de informação ao consumidor. Além disso, também é imposto ao Estado o dever, o Estado, através dos seus entes, da União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tem o dever de informar os consumidores também quando tomarem conhecimento de que um produto ou um serviço altamente perigoso ou nocivo foi colocado no mercado de consumo. Depois nós temos o princípio da coibição de abusos, que está repleto de dispositivos que nele se assentam pelo Código de Defesa do Consumidor. Podemos citar aí as cláusulas abusivas, as práticas abusivas, a publicidade abusiva, apenas para usar as expressões, os termos técnicos usados pelo CDC, que usam expressamente da abusividade, da coibição da abusividade nesses termos, nessas expressões. Mas existem outros tantos dispositivos que visam a coibição da abusividade e que sequer usam a expressão abusividade. Aí nós vimos que a política nacional, é princípio da política nacional a racionalização e melhoria dos serviços públicos, né? Vimos aí as limitações para o entendimento predominante sobre a aplicação do CDC aos serviços públicos. Vimos o princípio do estudo constante das modificações de mercado, também com o princípio da política nacional das relações de consumo, necessário a atualização das normas de proteção e defesa do consumidor. Citei para vocês como exemplos o Estatuto do Torcedor e o Marco Civil. E depois, no artigo 5º, nós estudamos os instrumentos de execução da Política Nacional das Relações de Consumo. Quais são esses instrumentos? Assistência judiciária gratuita, instituição de promotorias públicas de defesa do consumidor, criação de delegacias especializadas, criação de juizados especiais e varas especializadas. Muito bem, assim nós terminamos aqui a Política Nacional das Relações de Consumo e eu encerro esse bloco por aqui e já já a gente volta com a nossa revisão.